Virou caso de polícia. Um paciente regulado no município de Nortelândia para Cuiabá não conseguiu atendimento no novo pronto-socorro. A suspeita é que o homem recebeu uma regulação errada para doença respiratória, enquanto seria problema de traumatismo craniano. E a gente acha que já viu de tudo. Todo esse problema ficou por conta, sabe de quê? De uma falsa suspeita do Covid-19, que por pouco não custou a vida de um paciente que estava entubado. A família registrou um boletim de ocorrência na polícia e o Ministério Público deve apurar o fato. O que chamou a atenção nesse final de semana foi a chegada de um paciente em Cuiabá. Ele veio de Nortelândia, inclusive entubado, estava numa situação bastante delicada de saúde. E houve uma questão de procedimentos médicos, de quem enviou o paciente para a regulação, porque o paciente tem que vir regulado. Só que quando chegou na capital, esse paciente não foi recebido no pronto-socorro. Havia uma suspeita até então que poderia ser um paciente já contaminado com o novo coronavírus. Gerou toda uma situação de risco para o próprio paciente, que depois foi encaminhado para o Hospital Santa Casa. Nós vamos conversar com o secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, que já está acompanhando este caso, e isso acende um alerta também para o Estado em relação a esses comportamentos. Secretário, o que aconteceu? Há uma suspeita de que o município queria, digamos, tirar esse paciente de lá, que tinha um problema pulmonar, chegou como se fosse um encaminhamento por traumatismo craniano. O que o senhor já apurou desse caso até agora? Olha, efetivamente o município não tinha condições técnicas para continuar com esse paciente lá. Ele teria que ser regulado para uma outra unidade hospitalar com suporte para um paciente com traumatismo craniano, que é o que aconteceu com esse paciente transferido de Nortelândia. Não existia, na verdade, nenhum indicativo de ser um paciente com suspeita de estar infectado pelo coronavírus. Mas o problema é que a regulação ela não é feita para o município, a regulação é feita para uma unidade hospitalar do município. É preciso sair do município com certeza clara que a vaga está aguardando o paciente em um hospital, né? Parece-me que não houve isso, parece que a regulação foi feita para o município. No atendimento no Hospital Municipal de Cuiabá, os médicos não quiseram internar esse paciente, nós resolvemos, depois internamos no Hospital Estadual Santa Casa, mas isso demonstra, né, uma falta de entendimento, uma falta de seguir os protocolos estabelecidos. Nós vamos alinhar isso com o Ministério Público para que possa ter uma regulação que seja um pouco mais efetiva e, por outro lado, também solicitar às autoridades municipais que efetivamente cumpram com as formalidades de fazer uma regulação correta. Não basta colocar um paciente numa ambulância e mandar para outro município sem que esteja claro aonde ele será hospitalizado. Mas há uma suspeita, havia uma suspeita nesse paciente que ele teria um problema pulmonar, possivelmente uma pneumonia ou uma insuficiência respiratória, e que o pronto-socorro, pelo menos o que a família comentou, é que não quiseram receber, porque lá não seria o local indicado para paciente suspeito de Covid. Não existia nenhum indicativo que esse paciente seria um paciente suspeito de Covid. Parece que está virando moda qualquer problema existente hoje que alguém esteja entubado ou com dificuldade respiratória, automaticamente se diz que é Covid e aí ninguém quer atender. É importante frisar que os hospitais de referência para atender um paciente infectado por coronavírus é exclusivamente para fazer isso. Não é para resolver todos os problemas que tenha com a síndrome respiratória aguda grave. O que será dos pacientes que tiverem, por exemplo, com uma pneumonia? Não vão ser recebidos em hospital nenhum, porque vai existir a suspeita que seja um paciente com Covid-19. Então, aí precisa, justamente nesse aspecto, que a gente precisa estabelecer um protocolo para que pacientes não fiquem de forma itinerante, circulando em vários hospitais e ninguém queira receber. Secretário, a situação é muito grave nesse panorama que o senhor coloca, porque o paciente estava entubado. De alguma maneira, ele precisava de um leito de UTI. Acabou não sendo recebido. Mas a suspeita é que o procedimento já não veio correto ou mal intencionado, digamos assim, lá do município dele de base. Chegando aqui, a mesma dificuldade. Isso não cabe responsabilidades, uma questão já legal, ou até mesmo de responsabilizar alguém por esses procedimentos, secretário? Que atitudes que encaminhamentos que o senhor toma por meio do Estado?
não dá para julgar de forma com antecipação sem analisar com profundidade o caso. Se o erro está lá na origem da demanda, se o erro aconteceu aqui quando ele foi atendido. Esse é um paciente que está internado na UTI do Hospital Estadual Santa Casa e as medidas para apurar possíveis responsabilidades serão realizadas. Parece que a família registrou um boletim de ocorrência. Tem um boletim de ocorrência. Então, vai ser aberto um processo administrativo para que a gente possa apurar aonde está a fragilidade do sistema de regulação e adotar medidas preventivas para que isso não aconteça mais. Agora, os municípios do interior, secretário, têm essa preocupação, digamos, de literalmente se livrar do paciente com algum tipo de sintoma que pode não ter nada a ver com a Covid. E aqui em Cuiabá também acabou entrando numa situação semelhante de não receber o paciente e ele estava entubado, ou seja, ele perdeu um tempo aí que poderia custar a vida dele. Sem dúvida. Não há como hoje ter certeza absoluta que o paciente tem Covid se ele não for testado. E os testes disponíveis hoje, eles não são testes que são imediatos, né? São testes que demoram no mínimo 24 horas para executar. Enquanto isso, o paciente precisa ser atendido em algum lugar com as precauções que têm que ser adotadas para possíveis casos suspeitos. Mas muito caso no interior do estado, municípios não estão atendendo o protocolo e estão pegando qualquer paciente, colocando numa ambulância e mandando para um hospital de referência como se fosse suspeito de Covid. Com as imagens do Nilton Oliveira, José Porto, para o Jornal do Meio-Dia.